Sejam muito bem-vindos a esta aula terapêutica. Hoje nós vamos falar das competências dos ricos. E para homenagear aqui os meus queridos alquimistas, coloquei ricos com Y, como vocês gostam. Nossa marca, né? Quando a gente fala somos ricos, nossa hashtag, somos ricos. Esse ricos é com Y. Muito bem. Então, eu escolhi Competências dos Ricos por causa de um livro. Aí eu quero começar agradecendo a todas as pessoas que, durante o desenvolvimento humano, foram criando os escritos, as escrituras, o que era feito em pedra primeiro, né? Como tem lá a história dos Sumérios, quando eu fui procurar quem inventou o livro. Como é que foi isso? E é toda uma evolução até chegar no livro físico, impresso e no e-book, que é o livro mais moderno que existe, né? Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram isso possível, porque os livros, para mim, são super importantes. É uma coisa que eu amo demais. Esse livro é muito interessante e foi dele que eu fui trazendo algumas questões. O livro As 100 Regras do Dinheiro, do Samuel River, e ele fala os segredos mais importantes para criar, gerir e acumular riqueza. Quanto mais a gente vai estudando sobre riqueza, mais vamos descobrindo o quanto é uma ciência exata, que tem regras, que tem leis, e quanto mais a gente conhece as leis e aplica, mais a gente vai chegando perto do que é viver a real riqueza. E nesse caso aqui, a riqueza financeira, específica do dinheiro. Então, as ideias todas que tem aqui nessa aula vêm desse livro, tá? Eu vou falar de 6 capacidades, depois eu vou falar da questão espiritual. A primeira capacidade de uma pessoa rica é a capacidade de mudar. Eita, botei mudra aqui, ó. Capacidade de mudar. Quem quer enriquecer sabe que tem que alterar por completo o seu modo de pensar, sem medo da mudança. Quem tem medo de mudar vai permanecer do mesmo jeito, então não tem como abrir portas para a riqueza chegar. Pessoas ricas, elas gostam de mudança, elas estão sempre tendo novas ideias, inovando, fazendo, acontecendo, mudando. Então, é preciso, para desenvolver essa capacidade de mudar, começar por se analisar e analisar exatamente o quanto você está disposto a se dar para estudar, para iniciar um negócio, o mais rápido possível. De onde vem a riqueza financeira? Dos negócios que a gente empreende, das ideias, de trazer solução para problemas. Então, o quanto você está disposto a estudar o mercado, entender o que é que está sendo necessário, o que é que pode suprir a necessidade das pessoas e colocar isso em prática. A segunda capacidade é a capacidade competitiva do mercado. Desde sua fase inicial, muito pode ser copiado dos melhores, que é isso que a gente está fazendo, né? A gente está pegando ideias dos livros, das pessoas que já estudam sobre riqueza, finanças e trazendo para a nossa vida. Mas também pelos melhores no negócio selecionado. Então, eu quero abrir uma empresa de roupa, quero fabricar roupa. Eu tenho que entender como é que as pessoas que fabricam roupa e estão fazendo isso muito bem, como é que elas desenvolveram isso. Então, é procurar as mentes que já elaboraram, que já estão se dando bem, para saber quais são os caminhos, qual é o caminho das pedras naquele determinado negócio. Isso implica uma certa capacidade competitiva e boa gestão emocional. Hoje eu estava falando com uma paciente que é empresária, e ela falando da dificuldade de gerir o pessoal, porque
Acho que o maior atributo que um funcionário pode ter é essa capacidade de se relacionar bem com os colegas. Para que isso aconteça, vê o processo. Quanto mais eu me conheço, mais eu lido bem com as minhas emoções. Quando eu domino minhas emoções e estou legal comigo, fica muito mais fácil de eu me relacionar com as pessoas ao meu redor. Agora imagina alguém que não faz terapia, que não se conhece, que está toda ferida emocionalmente, como é que ela vai gerir as emoções? Então ela vai projetar os problemas emocionais em todos os colegas ao redor. É aquela pessoa que está triste e contagia quem estiver perto. Então, a capacidade de ter essa boa gestão emocional é o que vai trazer saúde para o trabalho, para os negócios. A concentração das forças para atingir as metas, para se focar no trabalho. Porque se eu estou cheia de problema na minha cabeça, como é que eu vou me desenvolver ali no meu trabalho e fazer o melhor possível? Vou estar preocupada, né, com outras coisas e jogando as minhas frustrações nas pessoas, não sabendo me comunicar, respondendo perguntas de uma forma ríspida, criticando os outros, criando um clima nada saudável dentro de um sistema, que é um sistema, né? Uma empresa. Então, esse tipo de funcionário, ele precisa ser ajudado, dar as chances que ele precisa, mas chega um momento em que a gente realmente deve, se ele não está satisfeito, deve retirar para que ele também vá procurar uma coisa que ele goste mais. Muitas vezes a pessoa está vivendo uma situação ruim porque ela não gosta daquele trabalho. É preciso ter amor pelo que a gente faz. Então, para que o negócio cresça o suficiente para permitir vantagens no mercado, tem que montar uma boa equipe. Tudo que eu estudo sobre riqueza fala de ter uma equipe, de ninguém construir nada sozinho. E para ter uma equipe é preciso gerir essa equipe muito bem, né? Então, essa pessoa, esse empreendedor, esse patrão, precisa estar muito saudável emocionalmente. Amor ao negócio. Olha que árvore linda, cheia de dólares. Acho que são dólares, né? Não dá para ver direito. Mas cheia de dinheiro. Imagina uma árvore com notas de R$ 200. Assim, cheia. De um modo ou outro, quem enriquece conhece que é necessário escolher uma semente. E pode ser qualquer semente, de qualquer área, da que você goste mais, você ama. Que é mais fácil a gente trabalhar por aquilo que a gente ama. E cuidar dessa semente o tempo todo, até que ela possa surgir como uma grandiosa árvore financeira. Então, quem já plantou uma árvore sabe que ela leva tempo. Então, um negócio ele precisa de tempo para plantar a sementinha, regar, nutrir o solo, essa sementinha criar raiz, começar a surgir na terra e ir crescendo até se tornar uma grande árvore. Então, um jogo de paciência, que não vai acontecer do dia para a noite. Quarta competência dos ricos, a coragem. Trata-se de providenciar um serviço ou produto, independentemente dos nossos julgamentos em relação a esse mesmo negócio ou do que outros possam pensar de nós e das nossas ideias. Ou seja, a coragem de fazer algo que muita gente pode criticar, dizer que não vai dar certo, dizer que não é uma boa ideia, não se importar com o que o outro acha, com o que o outro pensa. Se fizer sentido para você, é o que interessa, é o que importa. Quinta competência dos ricos, capacidade para aceitar o desconforto. O fato é que todo trabalho exige uma certa dose de desconforto. Não tem nenhum trabalho que seja assim, que maravilha, que perfeição, nada acontece de ruim aqui. Então, aqueles que conseguem gerir um negócio e enfrentar as situações
desagradáveis, que são comuns desse trabalho, mas não vê como problema, só está ligado em soluções. Empreender é resolver problemas. A competência de não se frustrar diante do que chega, mas simplesmente ir melhorando a cada situação que chegar. Então, empreender não é ficar afetado pelo desconforto, é essencial na manutenção eficaz de qualquer negócio saber lidar com problemas, porque eles vão acontecer. Imagina essa ideia que eu disse, a fábrica de roupa. Aí vamos ter máquinas de costura. Vai ter um momento que a máquina vai quebrar, que ela vai precisar de manutenção, que alguém pode ficar doente, que precisa ser substituído. Tudo isso vai acontecer porque faz parte. E aí, uma pessoa estressada não vai conseguir parar, respirar e ver como é a melhor solução para aquilo. Então, é muito importante lidar com os desconfortos. Por que que a gente treina o nosso corpo físico? Exatamente para que essa mente se acostume com o desconforto. Não é nada confortável o treino físico. Pelo menos para mim, não. Tem gente que gosta, né? Os masoquistas. Para mim é um desconforto total, mas eu sei que aquilo é necessário. Quanto mais eu me obrigo a fazer aquilo, mais essa mente vai se fortalecendo e vai entendendo que o desconforto faz parte. O desconforto gera crescimento muscular. Então, lidar com o desconforto no trabalho também vai gerar o crescimento intelectual, a sabedoria, que aí quando vem aquele mesmo problema, você já sabe qual é a solução, então você resolve ele mais rápido. A sexta competência dos ricos é a adaptação. Se adaptar o mais rápido possível a uma situação, ao mercado, às mudanças. Quando eu vou na feira, eu vejo muito isso. Peças de roupa, por exemplo, que são vendidas e tem aquela moda. Aí depois a moda muda e todo mundo tem que seguir, todo mundo começa a fazer aquilo que está sendo vendido. Aí vai ter o São João, então todo mundo começa a fazer peças de xadrez. E por aí vai, né? Aí chega o Natal, todo mundo vai fazendo peças vermelhas, verdes. Aí chega o inverno, aí as pessoas fazem casacos e acessórios de frio. E por aí vai. Então, é uma adaptação o tempo todo. Estou trazendo esse exemplo aí da roupa, mas em todas as áreas vai ter essa adaptação, né? Cada mês, cada estação, vão ser demandas diferentes. Sobre a comida, as frutas, por exemplo, né, elas vão mudando de acordo com as estações. Então, tudo é uma questão de adaptação ao que está acontecendo no mercado atual. Para viver aqui essa aula, é preciso ter toda uma adaptação ao mundo digital, viver o online, sair do presencial, fazer diferente, acompanhar a tecnologia. Então, quem está realmente determinado a enriquecer, ocupa todo o seu tempo útil buscando oportunidades através do estudo, do mercado e de uma atenção redobrada às necessidades dos outros. Prestar atenção, o que é que tá, o que é que eu poderia fazer aqui que está faltando? O que é que não tem? Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo começaram por realizar inquéritos, fazer questionários, né, com as pessoas, para descobrir quais eram as necessidades dessas pessoas. E aí, a partir disso, criaram a empresa, tendo como base a ideia sugerida desses estudos. Então, grandes empresas vão para a rua, fazem um questionário, estudam a população para saber o que é que está faltando num determinado lugar, numa determinada cidade. Né? Pensa numa grande empresa, aí, um supermercado, daqueles, um atacadão, né? Daqueles enormes. Ele precisa estudar a cidade para saber se aquela cidade tem o porte para que as vendas sejam favoráveis. Você não vai ver esse tipo de supermercado numa cidade pequena, muito pequena, não. Ele vai procurar lugares maiores, exatamente porque é uma necessidade maior também das pessoas. Então, as empresas estudam antes,
de abrir um negócio, as pessoas estudam. Muito bem, essas foram as 6 competências dos ricos, e agora eu vou trazer 12 crenças espirituais dos ricos. A primeira, Deus é imparcial. As pessoas ricas entendem que as oportunidades são iguais para todos. Normalmente, uma pessoa de mentalidade pobre, ela vai questionar essa frase, ela vai dizer: não, não é a mesma oportunidade para todos, não, não é igual, não. Ela acha que ela está em desvantagem. É verdade que uma pessoa que recebeu uma herança ou que vem de uma família rica, ela tem outro tipo de oportunidade na vida. Mas se ela não se desenvolver e agarrar essas oportunidades, ela não vai seguir, ela vai mandar a riqueza embora. Ela também tem que desenvolver as competências. Quem é pobre e agarra as oportunidades que vêm, pode melhorar de vida. Então, vai ter oportunidades para todos, porque Deus é imparcial, ele vai mandar oportunidades para todo ser humano. A questão é quem está preparado para seguir, pagar o preço, ir em busca, e quem quer ficar sentado reclamando e dizendo que os outros têm sorte. As pessoas pobres falam que a riqueza das outras pessoas foi roubada ou foi desonesta de algum jeito, como se as pessoas não pudessem construir riqueza honestamente. Essa é uma mentalidade muito pobre e escassa. Então, a mentalidade rica diz: as oportunidades estão aí para todos. E cada um vai pegar o que achar que consegue. Percebem como tudo está na mentalidade? Que é essa grande mudança, a grande mudança, esse entendimento de como as coisas funcionam. Quem está na pobreza está na mentalidade da vítima, que acha que o mundo tem que dar as coisas para essa pessoa. Que quando arranja um emprego, é essa pessoa que não valoriza. Se puder sair mais cedo, sai. O que puder fazer mínimo possível, faz. Não se doa de verdade. Então não tem crescimento. Aquele que é inspirado por bons pensamentos pode obter todos os seus desejos com sucesso. Aquele que se conhece é abençoado com entusiasmo, sem o qual o sucesso é impossível. Essa é uma máxima dos Vedas, uma sabedoria antiga, que diz que são esses bons pensamentos que fazem a busca do sucesso. São esses bons pensamentos, essa mentalidade de riqueza que faz enxergar as oportunidades. É essa mentalidade de querer mais que faz com que a gente busque crescimento. E o autoconhecimento é o que vai fazer com que a gente se desenvolva nos negócios. Porque quanto mais eu conheço minhas competências, mais eu vou saber onde é que vai ser bom para mim, que determinado negócio vai ser bom para mim. Então, é muito importante eu saber das minhas competências, me conhecer e ver onde é que eu me encaixo em tudo que existe, né, no mercado. Porque quanto mais eu gostar do que eu faço, mais entusiasmo eu vou ter sobre aquilo. E é por isso que o sucesso pode acontecer. Então, é uma junção de coisas, né? A gente vai entendendo que a ciência do enriquecimento é uma junção de habilidades que a gente vai desenvolvendo. A crença espiritual dos ricos, a segunda, concentre-se no positivo. Atitude mental positiva. Pessoas de sucesso se concentram o tempo todo no lado positivo da vida, de si mesmas, e por isso elas podem encontrar mais soluções para tudo que acontece. Atitude mental negativa é a pessoa só olhar para o negativo, se concentrar nisso, olhar para as coisas ruins que tem nela, se concentrar em problemas e, é claro,
O dinheiro não gosta de pessoas assim. O dinheiro não gosta de negatividade. Terceira questão espiritual dos ricos é saber que a mente é a melhor ferramenta que a gente tem. Quem souber usar a seu favor, vai poder se desenvolver muito mais, porque é daqui que vem tudo. Quando você decide, acordei de manhã, é você quem decide como é que vai ser o seu dia. Então, tem uma coisa bem interessante que é, quando acordar de manhã, mentalizar o que é que você quer que aconteça no seu dia. Visualizar o que você quer resolver, as reuniões que você quer ter, os atendimentos, as vendas, os encontros, tudo, tudo. Fazer um script do seu dia. Isso faz com que a tua mente simplesmente vá executando. É muito mais fácil quando a gente prevê o que queremos naquele dia. Então, é um comando para o cérebro, para ele fazer o que precisa ser feito. Então, o entendimento de como a mente funciona vai fazer com que você tenha uma grande ferramenta a seu favor. Se você não souber lidar com a mente, ela vai trabalhar contra você. Pensamentos sabotadores, medo, ansiedade, preocupação, pensamentos de escassez o tempo todo. Não tem como enriquecer com uma mente negativa. Essa é toda a nossa luta, né? De desenvolvimento da alquimia da riqueza, transformação mental. Por isso que a gente fala de palavras boas quando o dia começa, por isso que a gente agradece todos os dias, por isso que temos meditações, tudo isso para deixar a nossa mente afiada, uma ferramenta que realmente a gente pode usar da melhor maneira possível. Então, quando a gente desenvolve mesmo esse lado positivo da mente, o potencial para atrair novas realidades, cocriações, pensar no melhor possível, e aí as portas começam a se abrir. E aí entra a questão da física quântica, né? Semelhanças se atraem entre si. De acordo com os princípios científicos da física quântica, semelhante atrai semelhante. Então, quanto mais positivo eu me tornar, mais pessoas positivas eu vou ter ao meu redor. Se você não está gostando das companhias que você tem, significa que precisa haver uma transformação dentro de você. É muito interessante a gente olhar ao nosso redor para saber disso. Estou convivendo com pessoas positivas que têm essa mentalidade de riqueza, que evoluem também. Então, vão ser vários foguetes aí voando, sem limites. Quando um falar de uma ideia, o outro vai apoiar e vai empurrar para o sucesso e vai acreditar e vai investir. Diferente de você estar com pessoas que puxam o tapete, que falam mal, que jogam um balde de água fria quando você fala de alguma ideia. Então, para mudar o ambiente que a gente está, as pessoas com que a gente se relaciona, toda mudança ela é interna. Nossa realidade é uma manifestação de percepções neurológicas. O que tem aqui, ó, guardado e armazenado, é o que eu vou ver no mundo. No mundo tem tudo, mas a minha percepção, ela é limitada. Ela só vai ver o que eu guardo dentro da minha cabeça, dentro da minha realidade. Imagina que dentro de mim eu cresci num lar e que tinha muito disse-me-disse e fofoca. Para onde eu olhar na vida adulta, se eu não limpar isso de mim, para onde eu olhar, eu vou ver fofoca para todos lados. É assim que funciona. Então, é o entendimento. O que é que eu estou vendo que eu não estou me agradando? O que é que eu preciso limpar aqui na minha visão? Para eu começar a ver coisas mais agradáveis. Significa que você atrai aquilo que pode ver. E você só pode ver aquilo que tem guardado nos teus arquivos. Então, quando você visualiza algo que ainda não tem, você começa a atrair ideias e a verificar oportunidades que antes não tinha notado.
Por isso que quando alguém quer alguma coisa, eu digo, visualiza isso, imagina isso já na tua mão. Entra em contato com a emoção do que é ter aquilo. Vou dar um exemplo. Imagina que eu quero um livro que eu pensei aí e ainda não tinha o dinheiro para comprá-lo, ele era um pouco inacessível para mim, e aí eu determino que eu quero aquele livro e começo a imaginar esse livro na minha mão, como esse aqui agora. O livro está na minha mão e é maravilhoso. Eu sinto o cheirinho dele, cheirinho de livro novo. Eu toco nele e eu folheio ele. Eu vou fazer tudo isso na minha imaginação. Quando a gente consegue fazer isso no nosso cérebro, quantas vezes forem necessárias, às vezes a gente só precisa de uma, se a gente tiver com a mente bem treinada. Mas quando a gente não tem uma mente bem treinada, a gente faz isso vários dias, até sentir realmente que aquele livro, a emoção positiva, a gratidão de ter aquilo. Quando a gente faz isso, a gente entra em contato com as forças naturais do universo a partir desse pensamento. E vão sendo movidas situações para eu conseguir, por exemplo, trabalhar mais, ganhar aquele dinheiro e conseguir adquirir o livro que eu quero. Ou ele pode vir de muitas maneiras, né? Por isso que a gente não determina como, a gente só diz o que quer. Alguém vai e me presenteia exatamente o livro que eu quero. Enfim, tudo começa numa ideia mental. Quanto mais a gente entende isso, mais a gente tem cuidado com os pensamentos, né? Porque significa, se eu penso no que é ruim, preocupação, ansiedade, medo, negatividade, eu também estou fazendo com que as forças universais trabalhem para aquilo estar na minha vida. Muito forte isso, né? Mais uma máxima espiritual. O sonho vem antes do pensamento. O sonho conduz à consciência e esta transforma a mente. Então vamos pensar assim, o sonho ele vem da essência. Sabe aquele desejo ardente, aquela vontade profunda? Esse é o sonho. Tipo um objetivo muito grande. Esse sonho move a nossa consciência. Nossa consciência tem vontade de trazer aquilo à tona. E a consciência vai trabalhando a mente para a mente e em busca das ideias para que aquilo se torne realidade. Mas, se eu vivo imerso em pensamentos de que não é possível, de que está tudo muito difícil, de que eu não vou conseguir, se eu estou imerso em pensamentos, realmente, nosso desejo é uma ordem para o universo, né? Imagina aí, o gênio da lâmpada, o universo é o gênio da lâmpada. E a gente tem a lâmpada na mão, está esfregando ela e determinando o que é que a gente quer. Cada pensamento negativo é um pedido. Pensamentos positivos também. A questão é que a gente tem uma emoção muito grande quando ela é negativa. Uma emoção de medo é muito forte. Então, para criar, precisa de uma grande emoção. Emoção. O que cria é emoção, é sentimento. Então, é muito mais importante saber pensar do que pensar sobre os pensamentos. Saber pensar é escolher exatamente o pensamento que a gente quer. Perceber o que a mente está pensando e determinar. É isso aqui que eu quero pensar. Respondam aí para mim no chat. Você já consegue escolher seus pensamentos? Você já está conseguindo determinar o que você quer pensar? Ou a sua mente fica fugindo para milhares de coisas? O exemplo que eu trouxe, acordei de manhã e vou visualizar o meu dia. Eu estou escolhendo os pensamentos que eu quero ter, que é, eu vou atender o meu primeiro paciente, eu vou tomar café da manhã, eu vou para o meu treino, depois eu vou atender de novo, depois eu vou para o meu almoço, depois eu vou fazer aquela reunião, depois eu vou para aquela aula. E eu
realmente consigo fazer isso, ou quando eu começo, não, porque eu vou fazer isso, ai, mas se não der certo, eita, e se fulano reclamar, ai, eu esqueci de responder aquela mensagem. Sua mente já foi para milhares de lugares, ou você conseguiu ter uma linha contínua do que você gostaria de pensar? Essa é a diferença aí. Você consegue escolher seus pensamentos ou eles vão embora e você está correndo atrás deles, não consegue nem acompanhar de tão rápido que eles são. Minha mente vai a mil, tenho que conversar e dar bronca nela o dia inteiro conversando. Pois é, pronto. Quer dizer, os pensamentos, você está. O que ele diz aqui, ó, muitos vivem imersos em pensamentos. A mente, os eus estão dominando a mente, né? O ego está dominando a mente, e esses são os eus conversando entre eles. A nossa consciência precisa ir lá e dizer, stop, vamos pensar só isso aqui, ó. Determinar o que pensar. Faço a organização do dia, mas durante o dia é um redemoinho. Não é fácil silenciar os pensamentos, determinar o que quer pensar, diminuir a quantidade de pensamentos. O trabalho, ele vai acontecendo na mente através da meditação. É a meditação que vai fazendo com que a gente aprenda a educar a nossa mente. Depois, lá na Alquimia da Riqueza mesmo, na nossa sessão, eu vou falar de um tipo de respiração que ajuda a silenciar, que faz é como se a gente estivesse tirando todos os pensamentos. É uma respiração fácil de fazer. Vou ensinar a vocês em breve. Quinta competência espiritual para uma pessoa rica: visualizar o sucesso. Lembra? Quando eu coloquei essa energia aqui, começo a visualizar a riqueza, o sucesso, a abundância, minha mente se expande, essa emoção reverbera e eu consigo mover as forças universais para chegarem às ideias necessárias para desenvolver determinados negócios e conseguir trazer esse sucesso para a minha realidade. Tudo começa na mente. Então, aprender a controlar a mente com visualizações positivas evita, assim, as autocríticas e as realidades negativas. Quando eu começo a levar minha mente para pensar só o que eu quero, só o que eu quero, e visualizar só o que eu quero, só como eu quero que sejam as coisas, eu começo a me afastar de pensamentos de autocrítica, dos eus, né, criticando, e das realidades negativas, das preocupações, da ansiedade, do medo. Quanto mais eu determino o que pensar, menos a minha mente pensa sozinha. Sozinha não, né? Que é assim, ó, a mente é um computador controlado pela consciência ou pelo ego. Quando a gente está pensando negativo, está controlada pelo ego. Quando a gente está pensando, visualizando coisas positivas, realizando aqui a vontade de Deus, a minha missão no mundo, o que eu vim fazer, sentindo essa emoção de gratidão, de alegria, de amor, de paz. Quanto mais eu consigo fazer isso, mais tempo eu vou ocupar a minha mente para viver essa construção positiva. Então, ao invés de eu deixar ela ficar tagarelando milhares de coisas, eu começo a determinar o que eu quero pensar, o que eu quero visualizar, o que eu quero que fique aqui em mim, levar a mente para onde eu quero que ela trabalhe, deixar ela no foco que eu desejo. Por exemplo, vou lavar os pratos. É um momento em que a mente vai, né, tagarelar muito. O que que eu posso fazer? Colocar uma música de alta frequência, colocar um podcast falando sobre dinheiro, riqueza, felicidade, gratidão, alegria. E aí, ao invés da minha mente ficar aí vagando, eu estou concentrada, lavando os pratos, mas concentrada naquilo que uma pessoa que sabe mais do que eu está me contando.
Então, isso é uma forma de não deixar a mente ir para outros lugares, trazê-la para o que você realmente quer aprender, desenvolver. Quanto mais você puder ouvir coisas de alta frequência, mais você vai educando a sua mente para pensar sobre isso. Ideias milionárias, desenvolvimento de negócios, ouvir outros empreendedores, falar de riqueza, ouvir pessoas falando de riqueza, de prosperidade, de crescimento, de abundância, de oportunidades, de histórias de sucesso, de biografias, de livros, audiobook, sabe? Sempre alimentar a nossa mente de coisas positivas. Ver e ouvir coisas positivas. A vida é uma escola divina, a escola divina da vida. Pense na sua mente como um copo de água preenchido por Deus. Visualiza isso agora. Fecha um pouquinho os teus olhos e imagina que a tua mente é um copo, uma taça completamente preenchida de um líquido e esse líquido é Deus. Quando esse copo está vazio, aí as preocupações, medos, insatisfações vão ser prioridade dos teus pensamentos. Mas quando você se preenche de Deus, aí ele quem vai te mandar essas ideias, essas sugestões. Então, como é que a gente faz isso? Essa é uma boa meditação. Você vai sentar e vai imaginar isso, que o seu copo está vazio, mas está se preenchendo desse líquido maravilhoso, na cor que você imaginar, e é Deus preenchendo o teu copo, enchendo, enchendo, até transbordar. E esse transbordo são as ideias divinas surgindo na tua mente. O que Deus quer que você faça para o bem de todos. Se preencher do divino. Tem uma coisa para resolver? Faz esse movimento, senta lá, deixa Deus te preencher e trazer as soluções necessárias. Muito gostoso sentir isso, né? Sentir uma coisa boa aí, de fazer essa sensação de eu sou uma taça e Deus é o líquido me preenchendo até transbordar. É bom. Bom demais. Sentiram a gostosura no coração? Ótimo. Outro princípio espiritual dos ricos, movimentar-se. Deixa eu ver aqui. Sim, ok. Movimentar-se, realizar aquilo que tem para ser feito, fazer o que precisa ser feito, não ficar esperando as coisas acontecerem do nada. Elas vão acontecer a partir do teu movimento. Quando você quer uma coisa, você tem que botar o pé, mesmo sem ver o chão. Que aí, quando você tem a fé de ir, se movimentar, fazer, aí as oportunidades chegam, mas é você quem tem que ir primeiro. O universo tem que ter certeza que você quer. Mas nosso medo, o ego, ele vai dizer: não, vamos não. A gente só vai pisar ali quando a gente vê o chão bem bonitinho. Então não vai rolar nunca, porque o passo quem dá é você. O passo de coragem, fazer o que precisa ser feito. Depois é que a gente vê como se desenvolve. Mas primeiro deve ser feito. O oitavo princípio espiritual dos ricos: antecipe-se, antecipe-se com fé. Concentre-se em colocar em prática suas ideias e uma forma de aplicar vai surgir eventualmente. É o complemento desse movimente-se, faça, vá em busca. E aí, essa é a antecipação pela fé. Eu creio, eu recebi a ideia de Deus, eu creio que é por aí, então eu concentro toda a minha energia para colocar isso aqui em prática. E quando eu vou no caminho,
Aí surgem as pessoas certas, os negócios certos, as chances e oportunidades. Mas é uma vez que eu me coloquei no caminho. Se eu ficar só sentada esperando a oportunidade e as coisas chegarem, não vai acontecer. Porque é nesse caminho que o movimento se estabelece. Parado, nada vai acontecer. A vida é movimento. Vou pensando aí no exemplo de que você tinha que fazer uma coisa, não sabia como, mas quando você começou, de repente apareceram magicamente apareceram pessoas, oportunidades, situações e você pôde desenvolver aquilo. É assim que funciona a vida. Viva em fé. Concentre-se no que tem a fazer. Deixe as preocupações para lá. Não olhe para elas, não dê ouvido a elas. Quando o medo vier falar, a ansiedade, a preocupação, você diz: eita, preocupação, ansiedade, medo, vou jogar lá na chama violeta. Quero não, obrigada. Vou pensar só no que eu quero que aconteça de bom. Em 100 tentativas que podem recusar sua proposta, 100 tentativas que você vai tentar vender algo, por exemplo, se você conseguir uma só, isso é sucesso. Se você tiver essa mentalidade de 100 pessoas que eu abordar, se eu vender para uma, isso já vai ser maravilhoso. Isso me faz pensar no meu trabalho. Gente, quase toda semana eu converso com algum paciente que está pensando em fazer terapia. E dessas pessoas, acho que de umas 10, 15 pessoas, uma realmente começa. Uma realmente se dispõe e vai em frente. As outras ficam pensando, ficam pelo caminho, faz uma sessão, não continua. Então é natural isso. Não precisa ser uma coisa que frustre. Quando a pessoa chega para mim, eu sei que ela está no movimento, não quer dizer que ela esteja pronta. Então eu vou trazendo, conversando, colocando aí no grupo das aulas, para ela ir entrando em contato e tal. Então é todo um processo que a gente precisa entender a paciência do tempo das coisas. As pessoas devem vir antes do dinheiro. As boas relações precedem os negócios. Então, avalie as condições e o perfil das pessoas com quem você trabalha, com quem você se envolve, com quem você está, para que essas relações sejam mais saudáveis e amorosas. Porque é a partir disso que o dinheiro vai fluir. Invista primeiro na honestidade e na bondade. Pessoas que vendem muito, elas são amigos dos clientes. Eu vi uma história aí de um cara que ele vende carros. E carro não é uma coisa que se vende todo dia, não é a coisa mais fácil de se vender. Não é feito 1 quilo de alimento, né? Então, fizeram um estudo para saber, durante 8 anos consecutivos, ele bateu recordes de venda. Por que que ele vendia tanto? E aí, na investigação, se descobriu que era um vendedor que se tornava amigo dos clientes. Ele prestava atenção no que o cliente dizia, então ele perguntava sobre a família, ele dava jantar em casa, chamava os clientes, ele ia jantar na casa dos clientes, ele criava um vínculo afetivo. E aí, esse cliente que virava amigo e comprava um carro, por exemplo, ficava muito satisfeito e indicava outro, que indicava outro, e ele começou a ter uma rede muito ampla de clientes. Ele sabia a data de aniversário de todos eles e fazia questão de dar uma lembrancinha, de mandar um e-mail, alguma coisa para aquele cliente saber que ele é especial. Então, ele entendeu o processo das relações. É isso que faz vender. É isso que faz os negócios prosperarem. Quanto mais pessoal for a relação, mais
fácil fica de converter uma venda. Não é interessante isso? Quero que vocês pensem aí nos negócios de vocês, o quanto vocês são íntimos, amigos dos clientes. Porque a gente aprendeu que, não, tem que ser profissional, né? Tem que ser distante. Não pode ter muito envolvimento. A gente aprendeu muitas coisas aí. Mas dependendo do que você faça, né? Se você conseguir estabelecer esse vínculo de fazer com que o seu cliente se sinta bem perto de você, ele vai lhe comprar muito mais. Viva inspirado. Aqui a gente está falando sobre alta frequência, de emoção em alta frequência. Sou boa vendedora, bastante elogios, quer dizer, trata muito bem os clientes, fazem eles se sentirem bem perto de você. Então eles voltam, eles querem mais. É assim que funciona. E só é possível viver isso com entusiasmo pelo que faz. Prazer, alegria, satisfação. Sabe quando a gente encontra uma pessoa e a gente sente que ela faz aquilo com todo prazer? Eu tenho um professor que é assim. Parece que ele está fazendo a melhor coisa da vida, do mundo, de tudo. Nunca vi ele de cara feia. É um prazer profundo. É aquele trabalho de minha missão de vida. Estou aqui trabalhando para Deus. É tudo de bom para mim. Nem vê o tempo passar, né? É feliz. Então, viver inspirado. Numa fase inicial, precisa de mais motivação quando a gente está começando algo. Encorajamento e experiência. Portanto, não podemos ter medo de falhar, de errar, porque isso vai fazer parte do crescimento. Pensar assim, eu preciso errar porque aprender é mais importante. E quanto mais eu errar, mais eu aprendo. Aí, atitude mental positiva. E quando eu penso assim, o dinheiro vem no devido tempo. Quanto mais feliz eu estiver, quanto melhor eu tratar os meus clientes, mais eu vou conseguir vender, vou conseguir converter, vou conseguir inspirar outras pessoas também. Então é sobre as nossas relações, porque o dinheiro ele vem das pessoas. Já pensaram sobre isso? Todo o dinheiro está com outras pessoas. O dinheiro que você quer que chegue para você está com alguém, está no bolso de uma outra pessoa. É se relacionando com essa pessoa, entregando a ela um valor, algo que ela precisa, vai fazer com que ela troque em dinheiro, para que você tenha o dinheiro. Tenho crescido muito ultimamente, só gratidão. Manda mais, universo! Quanto mais a gente estuda e se desenvolve, melhor vai ficando. É maravilhoso, né? Incrível, é mágico. Acredite nas regras divinas. Não se concentre no lucro. Quem pensa só no dinheiro em si não consegue se relacionar bem com as pessoas, porque está com a energia no lugar errado. A energia deve ser essa troca. Quanto mais eu troco, quanto mais eu dou, quanto mais eu faço, o dinheiro vai ser o resultado e a consequência disso. Então, não se concentre no lucro em si, mas antes no projeto que tem em mãos, do que você quer entregar para as outras pessoas, como você quer mudar vidas, o quanto você quer ajudar, o quanto você quer que as pessoas sejam felizes a partir do que você desenvolve. Se você seguir essa regra, o dinheiro certamente surgirá de modo estável. Na altura certa, ele vai chegar. Quando você entender esse princípio de se eu estiver preocupada com dinheiro, 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 é feita a borboleta, eu correndo atrás dela e ela correndo de mim. Mas quando eu entender que, ao melhorar as minhas emoções, a ter entusiasmo no que eu faço, a trabalhar com um coração cheio de alegria, eu vou fazer com que as pessoas se sintam bem perto de mim,
E é isso que vai fazer o dinheiro fluir. É essa compreensão. Quanto mais eu me melhoro e melhoro as minhas relações, mais o dinheiro pode chegar. Conseguiram captar isso? Colocar em prática na vida de vocês a partir de amanhã, quando acordar de manhã, lembrar disso? Acordar de manhã assim, ó, eita, eu sou uma taça preenchida do líquido de Deus, todas as energias positivas, com todo o amor e com as belas ideias milionárias. Hoje, eu sou a expressão de Deus em cada pessoa que passar por mim. Quem olhar para mim, verá a beleza divina. Vou tratar todo mundo como se fosse Deus chegando para fazer compras. O dia vai ser esplendoroso. Imagina realmente você ver Deus em cada pessoa que chegar na tua frente. Que coisa maravilhosa, que troca de amor que vai existir aí. O dinheiro adora isso. E aí eu vou fechar com essa frase do Samuel River, que é todas essas ideias vêm do livro dele, e ele diz: a mudança é inevitável. Não só as mentes mais preparadas estarão prontas para o mundo desconhecido de amanhã, não, mas só, eita, eu disse não só, né? Só as mentes mais preparadas estarão prontas para o mundo desconhecido do amanhã. Porque sempre vai ter mudanças, não tem como evitar isso, mas só a mente preparada vai aceitar essa mudança feliz, contente, cantando, dizendo que maravilha, que isso aqui mudou. Vou fazer de outro jeito agora. Está aberta ao desconhecido. Quando ele chegar, sorrir para ele, dizer: isso aqui vai melhorar ainda mais a minha vida. Ninguém sabe como será o mundo nos próximos 5 anos. Portanto, tudo é possível. A sua riqueza é totalmente possível. Em 5 anos, a sua vida pode se transformar completamente. É preciso crer nisso. Para viver a sua vida rica, é preciso acreditar que ela já existe. E que é você que faz com que ela se aproxime através da tua mudança mental. Muito bom. Essa é a mensagem da noite de hoje. Espero que tenha tocado aí as mentes e os corações para você levar daqui essa sensação de, eita, vou botar isso aqui em prática nos próximos dias da minha vida. Isso aqui me tocou, vou levar isso aqui comigo. Então, só para fechar aqui, tragam o seu feedback. O que é que você vai levar daqui para a sua vida? De todas as coisas que a gente falou aqui, pega uma só e diz: eita, isso aqui tocou lá no meu coração. É isso aqui que eu vou levar comigo. Vou mesmo mudar. Eu estava fazendo de um jeito, agora eu vou fazer de outro. E isso aqui é um clique que eu entendi que, eita, é por aqui. Então, eu quero saber de vocês. O que é que mais te tocou dessa conversa, desse livro, desses princípios espirituais dos ricos, dessas competências? Qual delas que você percebe, eita, essa competência eu realmente preciso melhorar? Eu não sou muito boa com mudanças. Quando algo diferente vem, eu tenho uma resistência, pois eu quero melhorar agora. Eu quero sentir que toda mudança é maravilhosa, é positiva e quando ela chegar, eu sentir que tá ótimo. A mudança é bem-vinda. Eu fluo junto com o rio da vida e a vida é mudança constante. O que é a viradinha de chave que vai acontecer para você colocar em prática, né? Na terapia, a gente fala muito isso. Quando termina a sessão, eu digo: o que que você vai levar de tudo que a gente conversou para botar em prática na sua vida? Porque a terapia não é
só o momento que a gente está ali conversando, falando de teoria, contando as histórias, mas muito mais o que você faz depois, que é como você pega aquele assunto e aplica na sua vida. O que é que você faz? Vou dizer uma coisa que eu mudei muito e que eu quero melhorar cada vez mais, que era o seguinte: eu não me importava com a data de aniversário das pessoas. Não me lembrava, não era uma coisa assim que eu achava importante. Até que eu soube dessa história das pessoas se sentirem especiais, se sentirem amadas, sentirem que se eu pudesse dizer um parabéns, elas se sentiriam que eu me importo. Então, eu mudei isso na minha vida. Hoje eu tenho anotado tudo dos meus pacientes e eu fico, cada mês eu fico, aniversário de quem, aniversário de quem, aniversário de quem, anotando na minha agenda para eu não perder mais nenhum aniversário. Aquilo não é importante para mim, tanto que eu nem divulgo a data de aniversário. Não, para mim não é o que, assim, não é essa troca com as pessoas que mais me interessa no meu aniversário, mas eu entendi que para outras pessoas aquilo é importante. Então eu mudei completamente isso. É uma coisa que eu estou trabalhando em mim para melhorar, porque eu entendi que isso ajuda sim as pessoas a se sentirem bem. E eu quero que as pessoas se sintam ótimas. Então, deixa eu ver o que é que vocês escreveram. Ter um bom relacionamento com os meus clientes. Não focar só no dinheiro, mas ainda mais prestar atenção nos detalhes. Ótimo. Vai pensando sobre isso, vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, a longo prazo, que isso vai melhorando, vai atraindo mais clientes, vai atraindo mais riqueza e transformando a tua forma de se relacionar com os teus clientes, né? Com o teu negócio. Vou melhorar a comunicação com os meus hóspedes. Maravilha, eles precisam se sentir amados, eles precisam se sentir em casa, sentir que eles estão no melhor lugar do mundo, para eles quererem voltar, para eles falarem bem de você por onde ele for. Eu digo que o melhor marketing que a gente tem são as pessoas que já nos conhecem, que já são clientes e que indicam para outras pessoas. A maioria dos pacientes que eu tenho foi alguém que fez terapia, se desenvolveu muito, as pessoas ao redor perceberam, perguntaram, e ela disse: estou fazendo terapia. Que aí o outro, quem é a tua terapeuta? Aí, amigo de não sei quem, primo de não sei quem, vizinho de não sei quem. É assim que chegam os meus pacientes. É mais difícil encontrar assim aleatoriamente, porque quem vai para terapia pergunta para as outras pessoas. Olha, eu quero ir para terapia, tu indica, tu conhece alguém? Indicações. Isso é muito importante. Acordar com entusiasmo, visualizando o meu dia. Gente, isso muda tudo. É maravilhoso. Determinar todas as coisas incríveis, abençoadas que vão acontecer no teu dia. Focar a tua mente nisso. Mudar o pensamento de negativo para positivo. Afinal, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Exatamente. E aconteceu. É isso aí. Pronto. O que é que eu tenho para agradecer aqui? Não deixa a mente ir para outro caminho, não. Só se concentra nisso. É, feito é melhor do que perfeito. Perfeito nunca vai existir, na verdade, né? O ser humano não chegou nesse nível de perfeição, não. Dar o melhor, fazer o melhor. É isso. Se concentrar em estou fazendo o melhor que eu posso, estou dando o melhor de mim, esse é o suficiente. Vejo que sou perfeccionista, deixo de fazer coisas que Deus já inspirou para fazer para ter prosperidade, preciso colocar em prática.
Pois, vê, o perfeccionismo é a soberba. De eu só vou fazer se for perfeito. Só que a gente não tem como fazer perfeito porque a gente não chegou ainda no divino. Então a gente tem que entender, eu vou fazer 90%. 90% já é maravilhoso. Vou fazer, vou entregar tudo, tudo de mim, sabendo que vai ter falhas e crescimento ao longo do caminho. Mas abrir mão de perfeccionismo. Perfeccionismo é autossabotagem para não fazer. Sabe a história do tudo ou nada? Autossabotagem total. Ou eu vou e faço tudo, ou eu não faço nada. Esse é o perfeccionismo. Aí o ego diz: caramba, fazer tudo dá muito trabalho. Vamos não, deixa para lá. Não, é melhor fazer, executar. Então, tchau, perfeccionismo, não te quero mais na minha vida. Joga ele na chama violeta, vem chama violeta, limpa de mim todo perfeccionismo. Eu não preciso mais disso, eu sou humana. Enquanto humana, eu vou fazer o melhor possível. Olha, se eu fosse perfeccionista, eu não dava nenhuma aula dessa, porque vocês veem a quantidade de erros que tem de digitação. Eu fico aqui passada, só olhando. Comecei a ler, eita, um erro, eita, um erro. É porque eu não fico aqui apontando para não ficar reclamando. Mas eu já vi, eu acho que nesses slides que a gente passou hoje, deve ter uns 5 erros. Coisas que depois eu escrevi, eu digo, o que foi isso aqui? Que eu não estou nem entendendo o que foi. Quem se importa? Ninguém se importa, eu mesma não me importo. Eu já ultrapassei isso na minha vida. Depois eu vou lá, conserto, melhoro, mas eu sei que sempre vai ter, que faz parte. Mas isso não tira o brilho de tudo que foi trazido aqui. Não é isso que importa. Quando eu entendi o que realmente importa, o que importa é a mensagem. Não é as letras estarem perfeitas no seu devido lugar, não. Aí eu pude estar aqui agora. Mas se eu ainda tivesse lá no perfeccionismo, não ia acontecer. Então, largar isso, soltar, dizer, não, não quero mais perfeccionismo na minha vida. Eu me dou o direito de ser humana, imperfeita. É isso que eu sou e tá tudo certo. Vamos lapidar, ser cada vez melhor, mas perfeita não. Só quando eu despertar 100% da consciência, me tornar divina, me tornar Deus, aí sim a perfeição vai acontecer. Mas enquanto isso, eu preciso ir fazendo, né, para ver se melhora. Porque se eu não fizer, aí realmente eu não vou me desenvolver. E não vai ter perfeição é nunca. Então, esse entendimento, ok? Muito bom. Gratidão por esse momento. É maravilhoso estar com vocês. Isso me instiga muito, isso aquece meu coração, me dá entusiasmo para continuar. Porque eu gosto muito dessa ideia de, poxa, eu vi uma coisa tão legal, que foram essas competências de ser rico, que vê os princípios espirituais para os ricos. Eu quero que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Que maravilhoso! E quanto mais eu trago e ensino, mais eu aprendo. Aqui eu também sou aluna. Eu amo ser aluna. Gratidão, foi incrível. Quero assistir mais vezes essa aula. Vou deixar essa aula gravada. Então, vão lá no meu canal do YouTube, que tem muitas outras aulas. Comenta, compartilha, manda para as pessoas que você também quer que cresça financeiramente. E é isso. Gratidão, fiquem na paz. Até segunda, para a nossa sessão dos alquimistas da riqueza. Tchau.